Né? Que é o Dr. Luiz Alberto Silveira. Ele é médico, para quem não sabe, que é especialista em câncer de modo geral, né? Ele pode fazer qualquer coisa depois, se for necessário, mas é um oncologista, mas ele está aqui principalmente por ser um estudioso, um palestrante espírita e um amigo. Então, as perguntas são livres pela internet. Já há algumas perguntas que estão ali esperando, que foram já antes, né? Mas vocês fiquem à vontade para questionar o nosso colega, Dr. Luiz Alberto, sobre o que vocês acharem interessante. E a gente vai participar, outros também participam entre os presentes. Bem, então o seguinte, Luiz Alberto, você quer dizer alguma palavrinha antes de nós começarmos ou esperamos as perguntas? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero dizer que a minha intenção é estimular uma reflexão baseada em aspectos que transcendem a existência real, isto é, nos espiritualizarmos um pouco mais, de modo a buscarmos paz, harmonia, de modo a percebermos um pouco mais o que acontece ao nosso redor. Olharmos e vermos um pouco mais. Ouvirmos e escutarmos um pouco mais. Nem sempre a gente olha e vê. Às vezes a gente olha e não vê tudo. Nem sempre a gente ouve e escuta. Quanto mais percebermos o que ocorre ao nosso redor, mais teremos oportunidade de sentir as maravilhas que nos são oferecidas no dia a dia, em cores, em imagens, em sons, o que as pessoas nos oferecem, o que Deus colocou à nossa disposição nesse planeta para melhorarmos como seres humanos. Então agradeço ao Dr. Ricardo por essa deferência de me trazer até aqui, ao Instituto que me possibilita, esta figura do Instituto que possibilita a todos nós um processo de aprendizagem pela estrutura que aqui tem, com biblioteca, com livraria, assim por diante. Agradeço a vocês por terem se disponibilizado a virem aqui, no 9 de dezembro de 2010, na véspera do final de ano, e vocês estão aqui. Isto por si só os torna diferentes, porque estão sedentos por reflexões, por perceber um pouco mais sobre coisas de nossa vida. Agradeço aos nossos irmãos invisíveis aos nossos olhos, que estão entre nós, amigos, parentes, guias espirituais que estão nos protegendo, nos intuindo. Agradeço aos irmãos encarnados que se comunicam fazendo uma psicografia através do computador. Se nós falarmos em psicografia mediúnica, às vezes tem questionamento, mas essa que vem pelo computador não tem questionamento, que está ligado à matéria, então a gente aceita muito mais de pronto. Então alguém lá de Minas Gerais, como eu vi no penúltimo programa, fazendo pergunta, esta pessoa está se manifestando no nosso ambiente, com sua pergunta, com sua energia, vinda de outro estado, né? Então, se isto é possível para nós, seres humanos, que temos tantas limitações, imaginem as possibilidades não consideradas por desconhecimento no que diz respeito às comunicações com energias superiores e energias sedentas de apreensão, de conhecimento que nos cercam. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Bem, alguma pergunta lá? Pode? Tem? Isso. Já posso fazer uma aqui. Se o ser humano reencarna, quantas reencarnações já poderíamos ter tido? Quantas gerações já teriam ocorrido? O Alvin Toffler é um escritor americano que escreveu um livro há muitos anos, há cerca de 30, 40 anos, intitulado A Terceira Onda. E, naquela ocasião,
ele fez uma consideração que sempre me pareceu muito interessante. Se nós considerarmos que o ser humano moderno, o homem moderno, isto é, aquele que começou a entender ou perceber alguma coisa ligada à cultura, à arte, e isso fazem 50 mil anos, o homem moderno tem uma idade de 50 mil anos. Essa semana apareceu na televisão de que se encontrou, não lembro bem onde, o dente de alguém que tinha em torno de 400 mil anos, seria o homem mais antigo. Mas o homem moderno tem em torno de 50 mil anos. Se nós dividirmos gerações de 62 anos, cada geração com cerca de 62 anos, nós teríamos tido até hoje cerca de 800 gerações. 800 gerações. Essas gerações, 650 gerações foram vividas nas cavernas, como seres primitivos, ainda com muita dificuldade de perceber, de olhar e ver as coisas mais profundamente. Eram seres humanos que viviam em busca, na luta pela sobrevivência, caçando, pescando, pastoreando, pilhando, para poder sobreviver. Precisavam de comida. Estes seres humanos tinham como principais inimigos as intempéries e os grandes animais. Então nós ficamos 650 gerações nas cavernas. Saindo das cavernas fazem 150 gerações. Para que todos tenham uma ideia, há 70 gerações nós começamos a palavra escrita. Faz 70 gerações. 6 gerações a palavra impressa. 4 gerações a medição do tempo. E há 2 gerações o motor elétrico. Essa 800 gerações é uma geração que fez acontecer um pulo fantástico no que diz respeito ao desenvolvimento social, tecnológico e científico na face da Terra. Isto tem uma mensagem. Nós ficamos 800 gerações, 150 vividas, saímos das 150 gerações das cavernas, e apenas há 6 gerações começamos a imprimir a palavra, e há 2 gerações o motor elétrico. A minha sogra, que tem 93 anos, viu o primeiro automóvel. Eu assisti aqui em Florianópolis quando entrou a televisão, até então era só rádio, televisão preta e branca. Então as coisas foram acontecendo e de repente houve um pulo. Isto parece-me ter a ver com a necessidade de uma evolução e de uma concatenação entre a evolução tecnológica e científica e a evolução moral e ética. Nós melhoramos muito no que diz respeito ao conforto, a tudo que se nos acerca pelas ciências. Se na época das cavernas nossos principais inimigos eram as intempéries e os grandes animais, na época agrícola, porque há cerca de 150 gerações aprendemos a plantar, e o momento agrícola foi o momento mais importante do ser humano na face da Terra. A família se encontrava muito, orava-se ao almoço, ao jantar, jantava-se em casa, almoçava-se em casa. Era a época do bença pai, bença mãe, eu vou até tal lugar, eu volto a tal hora. Os valores, não tinha muito CPF, CRM e RG, as palavras tinham valor. E foi um momento importante no desenvolvimento social do ser humano. E os grandes inimigos do ser humano, neste momento agrícola, quando nós saímos das cavernas, quando aprendemos a plantar, saímos da idade das cavernas porque aprendemos a plantar. E aprendemos a viver do produto da plantação, da agricultura. Os grandes inimigos eram os vírus e as bactérias. Entramos no momento industrial e agora no momento do conhecimento, pós-industrial. Neste momento, os nossos grandes inimigos somos nós mesmos. Nós precisamos ter muros altos, caco de vidro em cima de muros, grades nas janelas, cães bravos a nos protegerem, guardas, fios elétricos para ninguém entrar em casa, ninguém consegue sair de casa sem fechar bem as portas. Na época agrícola não precisava muito isso. Então, esse grande desenvolvimento tecnológico e científico que nos permite operar o coração de um neném que ainda não nasceu, dentro do útero, que nos permite mudar a cor dos olhos de uma pessoa pela manipulação genética, que nos permite tantas coisas maravilhosas,
nos fez um pouco mais frios nos relacionamentos, temerosos nos relacionamentos, temos medo de dizer as coisas, temos medo de atravessar a rua, muito medo, e isso nos tornou menos afetivos, nos abraçamos menos, nos beijamos menos, temos dificuldade de chegar e dizer eu te amo, que bom que você está comigo. Quantas vezes o esposo tem dito para a mulher, que bom, eu te amo tanto, que bom que nós estamos juntos. O pai diz para o filho diz para o pai. Quantas vezes, ser mais ou menos, se dá um abraço, não precisa ser dia dos pais, dia das mães, Natal, ser mais ou menos abraçar com carinho, com emoção, com afeto, pelo prazer, pela emoção de estar junto com as pessoas. Nós não somos seres solitários. No Código Internacional de Doenças, talvez você não tenha visto, poucos médicos viram, o Código Internacional de Doenças, o CID 60.2, é viver só. Viver só está no Código Internacional de Doenças. Viver só é doença, pela Organização Mundial de Saúde. Então nós somos seres que precisamos uns dos outros. Então estas gerações todas, elas serviram para esse processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento tecnológico, científico, e na mesma proporção não está acontecendo a evolução ética, moral, transcendental, no sentido da compreensão da razão de ser e existir, no sentido da compreensão da nossa finalidade neste planeta. Somos imediatistas, temos muito medo de perder prestígio, perder poder, perder dinheiro. Raciocinamos ainda a exemplo da época das cavernas, preciso garantir a comida, e preciso garantir um estoque de comida, tenho que garantir roupas, e não basta ter 2 vestidos, tem 10, 15, não basta ter 2 pares de sapato, tem 5, 6 pares de sapato. Nós temos que garantir coisas, porque temos muito medo. Povos primitivos ainda vivem sem programar futuro. Nossos indígenas, cada dia eles saem à caça e buscam alimento. Eu não fico preocupado em armazenar coisas. Essas gerações, se considerarmos 800 gerações, quantas encarnações ocorreram nessas 800 gerações? Né? Cada geração com 62 anos, são gerações que aconteceram com encarnações, desencarnações, em que o ser humano conseguiu perceber no meio ao seu redor formas de aprimoramento. Inicialmente muito lenta e atualmente mais rápida, porque nós estamos numa transição. Tanto médica, tanto das patologias, estamos convivendo com doenças do passado, tuberculose, lepra, etc., e doenças do futuro, doença crônico-degenerativa, câncer, AIDS, e ainda tem a doença do passado, já não devia existir mais. Isso é uma transição no que diz respeito às doenças. E uma transição no que diz respeito à percepção. Lamentavelmente, você me interrompe, hein? Senão eu vou até amanhã da manhã. Lamentavelmente, nossa evolução tem sido às custas de sofrimento. Nós poderíamos estar evoluindo às custas da reflexão, mas nós evoluímos quando sofremos. E eu aprendi muito isso e agradeço imensamente aos meus pacientes portadores de câncer, porque vejo neles o verdadeiro valor do choro, o choro mais sentido. Sinto neles o trauma, o valor do silêncio da insônia, quando são portadores de câncer, onde todos estão dormindo, eles estão acordados, sofrendo as suas doenças. Sinto neles um sorriso sincero quando eu digo: sua doença desapareceu, sua doença está curada, porque alguns cânceres são curáveis, sobretudo com diagnóstico precoce. E sinto a transformação que o paciente sofre, em boa parte deles, do ponto de vista emocional, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de percepção de algo mais em suas vidas, que não é só a necessidade do ter, mas a importância do ser, do se integrar, do cooperar como seres humanos, para que não tenhamos o CID 60.2, viver só, como doença do século, onde em meio à multidão nós estamos permanentemente, frequentemente,
sós. É necessário rolar no tapete, fazer cócegas no pé. É necessário dar um abraço, sem mais nem menos, levar uma flor, sem mais nem menos, e dizer mais, eu te amo, para todos. Para todos. Faço palestras frequentemente e muitas das pessoas me conhecem com mais facilidade, me percebem com mais facilidade, porque eu sou um aqui na frente e vocês são muitos. É possível que eu passe por vocês amanhã depois e não os reconheça de imediato, que vocês me reconheçam mais facilmente. E era traumático para mim passar pelas pessoas, elas me cumprimentarem e eu responder retardadamente. Hoje eu tomei uma decisão que não foi por acaso. Se cruzar o olhar de vocês comigo, eu vou sorrir e vou cumprimentar. Não importa se eu os conheço ou não. Não importa. Isso é a coisa mínima que nós poderíamos fazer entre nós mesmos. Sorrir um para o outro e cumprimentar um ao outro. Há pouco tempo, em frente à maternidade Carmela Dutra, uma senhora cruzou o olhar comigo e eu dei bom dia. Ela me parou e perguntou, ali, conhece de algum lugar? Não, estou lhe dando só bom dia. Precisamos dar mais bom dias, tocar mais, conversar mais, discutir sobre coisas que podem parecer amenas para nós, mas para os outros muito importantes. Isto, de alguma forma, nos torna cuidadores. Cuidadores. Nós temos que cuidar ou nos preocuparmos em sermos menos cuidados e sermos mais cuidadores. Os que vêm a reuniões como essa já têm esse potencial de ser mais cuidador. Porque quanto mais cuidadores nós formos, mais felizes nós seremos. Mais felizes nós estaremos fazendo outras pessoas. E, consequentemente, estaremos nos preocupando menos com nossas dificuldades, que às vezes são tão boas, que num dia parece severas, no outro dia não é tão severa. Coisas que hoje são muito agressivas para nós e que continuam agressivas, precisamos abordá-las, enfocá-las de forma diferente, de modo que sejamos mais frequentemente cuidadores do que cuidados. Não podemos transformar nossas dores nas dores dos outros. Quanto mais diminuirmos as dores dos outros, mais espiritualizados estaremos e mais estaremos seguindo a mensagem que o Cristo nos deixou. Ama o próximo como a si mesmo. Helena, tem uma... Gente, quando vocês quiserem fazer perguntas aí também da auditório, fique à vontade, tá? Mas, quer perguntar? Não? Então lá, pode ler a pergunta que tem anotada lá. Todos nós buscamos. Sabemos que você aprecia fazer analogias educacionais. O que nos diria? Nós vivemos, nossos sistemas todos são muito analógicos. Fazemos analogia. Rui Barbosa dizia, a pátria é a família amplificada. Multiplicar a célula e tereis o organismo, multiplicar a família e tereis a pátria. A célula, a organização dos tecidos, os órgãos, a família, o conjunto de família forma a rua, o conjunto de ruas forma o bairro, o conjunto de bairros o município, o conjunto de município o Estado, o conjunto de Estado da nação. Temos especializações, o corpo, as células com especializações, a família com especialização, com suas formações, sua educação, sua heterogeneidade, nossa formação educacional e cultural, aquilo que o berço nos deu e a educação nos fez. Que analogias teremos espiritualmente falando? Estamos num processo de lapidação espiritual. Chegamos à Terra opacos, esquecendo o que se passou numa encarnação anterior. Felizmente, e isto faz parte da providência divina, para facilitar nossa provação ou nossa expiação neste planeta, que é um planeta de expiação e provação. Um planeta em que nós ainda aprendemos pelo sofrimento, em que ainda predomina um significativo número de seres que não perceberam a verdadeira razão de ser e existir. Por isso, somos um planeta em que somente o sofrimento nos faz aprender mais. Alguns já estão aprendendo pela percepção. Alguns têm menos medo de morrer. Espíritas, às vezes, sedimentados, já definidos, quando chega o momento em que se apresenta
a possibilidade da finitude da vida material, entram em desespero. Não combina. O verdadeiro espírita se exercita para aprender a morrer materialmente, porque ele sabe que é morrendo que nasce para a vida eterna. São Francisco. Bem antigo, né? Então, quais são as analogias? Você entra na escola, você faz o primário, eu sou da época do primário científico, né? Primário científico, a faculdade, né? Ensino médio, ensino primário, ensino... Se você não passa de ano porque não estudou bem a matéria, o que é que o professor faz contigo? Você tem que repetir o ano. Porque se você passar de ano sem conhecer o conteúdo que você precisa para alcançar um outro patamar de conhecimento, você seguramente vai ficar retardado nesse processo. Então você tem que repetir o ano. Analogicamente, se você não aprende com a sua missão, a razão de ser da sua missão no planeta, que é aquela que o Cristo nos deixou, tem que voltar para repetir o ano de escola. Não aprendeu, tem que estudar de novo. Nós fazemos isso com nossos filhos, que tem que voltar a estudar porque não passou de ano. Nossos professores fazem com a gente. E não sei por que temos dificuldade, às vezes, em aceitar que Deus faça isso com a gente para nos beneficiar, por nos amar, por entender que nós, como filhos diletos dele, precisamos perceber que temos que melhorar nossos conteúdos, nossos conhecimentos. E isto, às vezes, implica em repetir o ano, e fazer a faculdade de novo. Nós, às vezes, castigamos nossos filhos, não deixamos ir ao cinema, não deixamos ir um baile, porque eles cometeram alguma coisa que nós sentimos que poderia ser prejudicial a eles. Então, nós não vai ganhar isso, não vai ganhar aquilo. Nós fazemos alguns castigos. Deus também pode nos castigar por amor, pedindo, repete a matéria. Não faça isso, faça aquilo. Por que nós aceitamos que nós podemos castigar, às vezes, nossos filhos ou outras pessoas por amor? E Deus não pode nos castigar por amor também? Então, o castigo que é feito por amor é um castigo diferente e nos enriquece, nos enobrece, porque ele é voltado para o aperfeiçoamento do ser. Então, as analogias que se pode fazer, Helena, exatamente estas que ocorrem nas nossas vidas no dia a dia. Tudo é possível fazer analogia, nós repetimos. O computador repete coisas que o nosso espírito, o que acontece no nosso espírito. Você tem uma informação, você joga para o subconsciente, essa informação fica guardada no inconsciente ou no subconsciente. Quando você desencarna, ela é transcrita, né, e volta na outra encarnação e continua guardada, né? Nós podemos fazer isso também, deleta, não deleta. Se o computador, que ainda é uma mera máquina em processo de aperfeiçoamento tecnológico, imaginem as máquinas que diz respeito à energia que nos são repassadas pela providência divina, isto no mundo de expiação e provação. Imaginem um mundo de regeneração, um mundo feliz, que são as moradas da casa do Pai, né? Os mundos primitivos, expiação e provação, mundos felizes, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Vejam a quem nós estamos sendo destinados pela providência e pelo amor de Deus. Estamos sendo destinados a mundos divinos. Quanto mais cuidadores, quanto mais amorosos, mais fraternos, mais afetivos, mais caridosos, menos vaidosos, menos orgulhosos, menos medo de perder dinheiro, menos medo de atravessar a rua, com atenção, obviamente. Seguramente este caminho será um pouco mais rápido. Quanto menos nos revoltarmos contra as coisas que parecem nos subjugar ou nos deixar como Deus não gosta de mim, tudo acontece errado comigo, só comigo acontece isso. Se nós começarmos a pensar os porquês, né, talvez nós tenhamos um pouco mais de compreensão, um pouco mais de brandura na percepção das coisas de nossas vidas. Quanto mais nós tivermos que falar alto para mostrar que a gente tem razão, quanto mais tivermos que dizer palavrão, bater na mesa,
dar um soco forte para mostrar a nossa razão, estaremos ainda pouco evoluídos. Podemos medir, eu acho, isso é coisa minha, a evolução de um ser humano pela forma como ele reage quando é agredido. Sabe? Às vezes, pequenas coisas dentro de casa, uma palavra que a esposa, o esposo diz, o filho, como reage? Se a gente fizer uma reflexão, puxa, eu reagi desta forma, eu podia ter reagido com silêncio e teria desmoronado o outro argumento. Mas eu reagi mais alto do que me agrediram, mais forte do que me agrediram. Então esses elementos são todos para uma reflexão sobre nossas vidas. Obviamente eu não vim aqui para ensinar nada. Obviamente eu vim aqui para aprender com a energia de vocês, para aprender com a participação de vocês e para trazer algumas coisas para nossas reflexões individuais. Aqui estão lá. Tem uma perguntinha da internet do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Feliz... Da epigenética? Da epigenética, exatamente. Feliz 2011 a todos. Queria saber do Dr. Luiz Alberto sobre a questão emocional e o câncer na sua prática médica. Já constatou se pessoas espiritualizadas têm menos câncer? Joana de Ângeles está Evolução entre Dois Mundos e está também no livro Fisiologia da Alma e também no livro E a Vida Continua. Muito interessante. Existem mecanismos já conhecidos no que diz respeito ao nosso equilíbrio emocional e à doença câncer. Mecanismos conhecidos do ponto de vista técnico-científico. Quando somos agredidos de alguma forma, nós esboçamos defesas orgânicas. Quando temos estresse, o encéfalo, o hipotálamo, manda uma mensagem para a hipófise, uma glândula que nós temos, e a suprarrenal. A hipófise manda para a suprarrenal e diz: defende o corpo porque está havendo uma agressão. E a suprarrenal produz substâncias: adrenalina, noradrenalina e cortisona. Quando somos agredidos, o coração acelera, a gente fica pálido, quando a gente é ameaçado, fica pálido e é liberado cortisona. Isso é um mecanismo de defesa. Então o estresse agudo, ele nos gera uma defesa pronta. O estresse crônico, liberando cortisona cronicamente, a cortisona sendo cronicamente liberada ou sendo ingerida cronicamente, diminui as defesas do organismo. E aí cria-se um ambiente propício para o desenvolvimento de várias doenças, dentre elas o câncer. Esse é um aspecto já comprovado entre a influência do estresse, da ansiedade, dessa vida louca, sem contar nas agressões que somos submetidos pelos 600 pesticidas e aditivos alimentares, pelos derivados de tinta, de petróleo, pelo tabagismo, pelo álcool. Vamos contar esses aspectos mais energéticos, decorrentes do estresse, das pressões, dos nossos medos. Então isto por si só já possibilita, nos vulnerabiliza. Se nós temos vulnerabilidade desta forma, associado a uma vulnerabilidade genética, isto é, se na família já existem casos de câncer, o nosso risco aumenta sobremaneira. Porque nós temos uma predisposição genética e um ambiente propício gerado pelas agressões químicas, físicas e biológicas, associado às agressões energéticas, que não são ainda devidamente estudadas, porque a academia, a universidade, ainda não conseguiu medir como a energia interfere diretamente no contexto celular. De qualquer forma, esses estudos subjetivos começam a acontecer mais, e não há dúvida de que as pessoas que têm mais harmonia, mais equilíbrio, que conseguem uma homeostasia, um equilíbrio interno entre suas células, seus tecidos, seus órgãos, elas são menos vulneráveis a doenças do que aquelas que não têm a homeostasia, isto é, o equilíbrio interno do seu corpo, tornando-se mais vulneráveis a todas as doenças. Espero ter respondido ao Carlos. Carlos, né? São Lourenço. Contribuindo também, nós sabemos que
a energia emanada por um sentimento, por um pensamento, não é decorrente de uma bioquímica cerebral. Ou seja, não é porque nós temos adrenalina que nós estamos com medo, é que nós estamos, quando temos medo, produzimos adrenalina, né? E assim por diante. Da mesma forma, poderá no futuro serem descobertas outras substâncias que serão produzidas em função de outros sentimentos e outros pensamentos. Então, teorizando, o indivíduo está triste e pode produzir tristezina, o indivíduo está alegre pode produzir alegrina. Isso aí é uma fantasia, um nome criado aqui. O que nós queremos dizer é o seguinte, é que é importante nós lembrarmos, e corroborando o que foi dito, que essas substâncias bioquímicas detectadas na circulação, nos tecidos, elas não são causa de sentimentos nem de pensamentos. O sentimento e o pensamento é que as produz, via, como ele falou, encéfalo, hipófise, suprarrenal, todo aquele mecanismo, né? Então, esses pensamentos e sentimentos não procedem da bioquímica cerebral. Não é neurônio que pensa, meu neurônio é burro. Eu penso, eu sou um espírito, né? Sou algo que transcende, tem outra dimensão. Eu uso meus neurônios para pensar. Adendo o microfonezinho para ela ali. É porque não? Lá o Carlos Lourenço não vai escutar sem microfone. O doutor deixou bem claro que... que ele deixou claro que quanto mais não evoluída, mas em bom harmonizada a pessoa está, menos suscetível ela estaria. Ficou muito claro. Só que na pergunta dele, para mim, eu entendi assim que quanto mais evoluído, se está... Teria menos câncer. Menos câncer, Aí... Dá uma definição, Denise, é minha filha. Denise. Não, é só... Assim, uma definição de desgraça e a tristeza da célula. Olha, tristeza que coisa, tristeza não é medido. Nós sabemos medir tristeza. Mas assim, o que eu acho que talvez tenha, não contado por isso, mas poderia ser lembrado, é que, pelo menos eu acredito nisso, que uma pessoa que ela é muito evoluída, né? Está menos suscetível, como o senhor falou, mas não quer dizer que ela não venha a ter, né? Só para espiritualmente pode ter alguma facilitador no paciente. Disse que médicos morrem de doença da sua especialidade. Estou falando. Mas um facilitador nessa área de vidas passadas. Tem coisa de karma, tem karma, tem uma causas pretéritas. Eu quis entrar. Não, tudo bem, eu vou fazer uma deduzinha e depois ele complementa se necessário. Só já tem só, Cristina. Bem, então é o seguinte, como a Denise lembrou, nós trazemos isso, o pessoal da internet às vezes não está, o Carlos sabe, mas alguns que estão acompanhando às vezes não sabem. E muitos de nós, trazemos predisposições a certas circunstâncias que se expressam pelos DNAs, pela genética, mas por que é que nós temos essa genética? Por que não herdamos outro gene do pai e da mãe? Porque somos todos diferentes. Nós herdamos aquela predisposição genética em função de um modelo energético que é do corpo astral, do corpo espiritual, do corpo energético, que foi estruturado com as vivências anteriores. E se documenta isso através das pesquisas de vidas passadas. Isso não é crença, nós não acreditamos nisso, nós sabemos. Isso aí se documenta através de memória extracerebral, se documenta através de terapia de vidas passadas, se documenta através da hipnose, tem dezenas de maneiras, pode até perguntar sobre isso, de se documentar isso. Então, essas vivências de vidas anteriores criam campos energéticos, ficam estruturados no nosso corpo astral, no nosso corpo energético, que facilitam uma atração genética que dão essa predisposição. Então, é a questão, como ele disse, a questão kármica, né? Então, não resta dúvida. Agora, Ricardo, se nós estamos neste planeta, é porque alguma coisa nós ainda devemos. Não é?
se nós partimos da premissa que se tivermos evoluídos espiritualmente de forma fantástica, então não teremos mais doença no planeta, teremos vida eterna. Vida eterna com corpo de matéria, eu quero vida eterna em espírito, não é? Então, se eu tenho um corpo de matéria pesado, maravilhoso, fantástico, mas pesado, que limita minha locomoção, limita meus contatos, se eu fosse espírito, teria muito mais capacidade de deslocamento, muito mais se eu fosse um espírito sem o invólucro, né? Eu imagino um escafandrista, né, que está na sua roupa de mergulhador, ele está ali dentro, trabalhando com as mãos, mas todo limitado, né? Se ele pudesse estar naquele ambiente sem a limitação da roupa de mergulhador, então se eu pudesse estar nesse ambiente sem a limitação do meu corpo de matéria, tendo tido acesso a um patamar de ser cuidador, mensageiro de Deus, né, produzindo coisas boas para as pessoas que ainda dependem do corpo de matéria, é lógico, eu terei muito menos chance de ter câncer do espírito. Eu tenho câncer, que é uma doença do ser humano, típica do nosso estado evolutivo. Do nosso estado evolutivo. Tem uma pergunta na internet lá. O Carlos da Palhoça, Carlos Salinas, pergunta o seguinte: como você aconselha a uma pessoa que reage frente à doença com revolta? Eu vivo isto frequentemente, por ser um especialista da área. As pessoas, porque eu, logo agora que eu me aposentei, agora que eu quero ver meus netos crescerem, que meus filhos entrarem na faculdade, que eu tenho condições de viajar, agora que eu vou ter um câncer. Sinto que a possibilidade desta percepção espiritualizada tem me ajudado muito no contato com esses pacientes. Porque eu tento fazer o paciente perceber de que a doença, como as vicissitudes da vida, as mazelas da vida, antes de serem um peso, elas têm que ser enfocadas como instrumento para o aperfeiçoamento. E é difícil isto. Porque frente à doença a gente pode se aperfeiçoar como ser humano. Frente a um filho excepcional a gente pode se aperfeiçoar como ser humano. Frente às mazelas econômicas, sociais, a gente pode se aperfeiçoar como ser humano. E se nós perdemos essa oportunidade, frente a coisas materiais, grosseiras, que podem nos fazer aperfeiçoar como espíritos, estamos perdendo um grande tempo. Porque essas coisas são tão passageiras, em torno de 70 anos aqui no Brasil, né, eu tenho tanta oportunidade grosseira material de me aperfeiçoar como espírito. Uma delas é a doença, outra é as mazelas, a vicissitude, a dificuldade financeira, econômica. Se eu percebesse claramente a função do espírito, se eu me olhar no espelho e ver um espírito e não, quando eu for fazer a barba, e não ver o meu rosto de carne, e ver aqui dentro há um espírito, né, que este corpo desencarnado perde a função. Se eu tirar dos hospitais os funcionários, o hospital, o prédio não é nada. Se eu tirar do meu corpo o espírito, o meu corpo não é nada. Se eu tirar o corpo de um professor, o corpo de um jogador de futebol, de um cientista aqui, inanimado, desencarnado, onde é que está a habilidade de jogar bola? Onde é que está a habilidade do cientista, do professor? Onde é que está aquela aprendizagem toda aquela herança de tantas encarnações? Seguramente ela está no espírito. Então o que vale é o espírito. Então o que eu procuro passar ao paciente, de forma sutil, cuidadoso, às vezes muito difícil, dependendo do estado emocional do paciente, é de que ele entre em campo para ganhar o jogo, não tenha medo do futuro, porque o futuro não diz somente respeito ao corpo de matéria, e que se ele tiver que superar esta dificuldade, ele vai superar. Ele deve oferecer-se a Deus. Se for para melhorar, muito obrigado, Pai. Eu quero melhorar porque eu quero continuar vivendo mais aqui. Mas se não for, se tiver chegado o meu momento, obrigado também. Porque com certeza vais me oferecer outras oportunidades. Se nós chegarmos a este patamar de oferecimento, teremos evoluído bastante. Mas ainda fazemos muito caso de vida em cima do muro, muros altos, temos dificuldade de chegar a esse patamar. Por isso, o exercício para a possibilidade da finitude da vida, considerando as proezas que a espiritualidade,
os benefícios, as maravilhas que a espiritualidade pode se nos apresentar, as dificuldades da vida de matéria e o tempo de vida de matéria são muito curtos. Só que é tão bom que a gente não conhece. Uma vez eu estava participando de uma mesa, dando uma palestra, o Ricardo também estava. Ele apresentou uma figura muito interessante de um útero, uma gravidez gemelar, onde um conversava com o outro, um neném conversava com o outro, dizendo assim: como será que é lá fora? Será que é bom lá fora? Vamos lá para fora ou vamos ficar aqui? O outro dizia: não, vamos ficar aqui está quentinho, está bom, tal. Então a gente não sabe como é lá fora, por isso a gente tem medo. Mas a gente não teve medo de nascer. De alguma forma nós nascemos. E morrer é nascer de novo, se nós acreditamos na espiritualidade. Se nós acreditamos que morrer acabou tudo, nós temos muito sofrimento. Vale a pena acreditar de que há algo mais. Você lembra dessa imagem? Eu me lembro dos desenhos até hoje. Só um instantinho. Bom, então fala. E para cada Câncer é uma? mágoa. Não digo Nessa vida pode adquirir câncer através de mágoa, não perdoar algumas pessoas, aquilo fica... Um exemplo de um caso antes de você responder sobre isso, tá? Pode completar. E também eu já ouvi falar de cada sentimento pode gerar um tipo de câncer diferente, ou em locais diferentes. Vou citar rapidamente um caso. Um amigo nosso, não vou citar o nome, um amigo nosso, espírita e tudo mais, ele tinha várias filhas e uma das meninas estava noiva e eles estavam fazendo, ele e a esposa estavam fazendo os convites de casamento. E estavam distribuindo, visitando as pessoas, entregar os convites de casamento. Isso era uma sexta-feira. E sexta-feira a menina não apareceu em casa. Aí, bom, foi na casa de uma amiga, telefonaram para várias amigas e nada. Passou sábado de manhã, continuaram telefonando, sábado de tarde, sábado de noite e nada, nenhuma notícia. Começaram a ficar preocupados, foram para a polícia, não sei mais o que, e nada. Bom, para encurtar a história, quando chegou segunda-feira, a menina chegou, eles já estavam em pânico, o pai e a mãe. Ela chegou e disse assim: olha, mãe, pai, quero apresentar aqui, digamos se fosse Geraldo, né? Quero apresentar o Geraldo. Geraldo? Quem é você? Não, é porque eu resolvi não casar. Caiu aqui no microfone. Eu resolvi não casar com o meu noivo. E eu vou ficar com o Geraldo. Mas quem é o Geraldo, pelo amor de Deus? Não, eu conheci o Geraldo esse fim de semana, me encantei com ele e vou casar com ele. Aí, naquele dia estava chegando o noivo e foi uma choradeira geral, entende? E depois disso, esse nosso grande amigo, você conhece ele, depois eu digo quem é, privadamente, ele fez um câncer, um linfoma, Hodgkin, não sei, fez um linfoma e desencarnou, inclusive, e faleceu desse linfoma. Tal foi a mágoa que ele ficou, a tristeza profunda que ele ficou em função desse fato. E o noivo realmente voltou lá para São Paulo e tal. Então é uma coisa... O câncer não é só mágoa, não. O câncer decorre de desarmonias de várias ordens, sabe? É decorrente de uma desarmonia. Seja de uma desarmonia pretérita, seja de uma desarmonia presente. Quando você diz pretérita, se refere inclusive a vidas anteriores. Vidas anteriores. Sim, certo. Desarmonias não resolvidas, coisas não resolvidas. Eu tive uma paciente, eu a conheci pela primeira vez no consultório, com dor abdominal e com uma distensão do abdômen. E quando ela estava à minha frente, queixando-se destas dores, eu percebi que ela tinha um olho que não se movia. Eu perguntei: a senhora tem alguma coisa na vista? Ela falou: eu tive um melanoma na vista. E esse olho que eu tenho é um olho, é uma prótese. Isso não é o olho. E o melanoma é um câncer de pele, de sinal preto, pigmentado, um dos tumores muito malignos. E o melanoma ocular, ele aparece no pigmento, na cor dos olhos, da íris. Então, o melanoma ocular, ele tem muita facilidade em fazer metástase no fígado. Esta senhora teve um melanoma na vista 8 anos antes de ir ao meu consultório. O melanoma não ocorre no fígado, ele vem da vista e vai para o fígado, com mais frequência. Bom, eu perguntei o que havia acontecido na vida dela, que 8 anos depois apareceu um tumor no fígado. Eu fui examinar, ela tinha um tumor no fígado, logo percebi que era o melanoma que havia se manifestado 8 anos após. Bom,
Ela tinha uma filha única, 15 anos de idade, que engravidou solteira. O pai, rígido, resolveu expulsar a filha de casa, não queria ter a filha em casa, porque não aceitava a filha grávida aos 15 anos de idade, solteira. A partir desse momento a mãe começou a sofrer, e aquela célula maligna, melanoma, que estava bloqueada pelas defesas imunológicas da pessoa, foi suspenso esse freio bloqueador e a doença apareceu 8 anos depois. Então existem inúmeros fatores, e não é somente individuais, nós vivemos uma sociedade, não é só nós, e aí é uma visão também espírita, a evolução não é só individual. No momento em que elementos de uma sociedade evoluem na sua plenitude, na sua maioria, a sociedade também evolui. Frequentemente a sociedade produz danos ambientais em troca de lucros, interesses de toda ordem, que favorecem o aparecimento de doenças nos seus cidadãos. Então, no momento em que nós melhoramos, nós não podemos melhorar só para nós. Não é só eu evoluir como um espírito individual, isolado. É necessário que eu me sinta integrado a uma família espiritual terrena, materializada, e que de alguma forma constitui uma família também espiritualizada. Então, no momento em que todos se preocupam com todos, nós seremos mais felizes. A grande dificuldade é que nós nos preocupamos com a nossa família, nosso pequeno clã. Depois nós vamos ver como é que estão os outros. E não precisa ir muito longe, não precisa ir na África, não. É só ir no morro e vir na beira-mar. E nós vamos ver a diferença, né, de até onde a gente está preocupado com essas coisas. A senhora queria perguntar. Então passo para ela. Eu estou querendo saber se vocês estão podendo falar mais a respeito de uma pergunta que eu quero fazer. O estresse agudo, ele pode provocar depressão? O estresse agudo é necessário. Se você não tiver nenhum tipo de defesa, as coisas que se nos apresentam, nós somos fadados a ter mais riscos. Então, o coração acelera quando a gente entra num tipo de ameaça, porque o sangue tem que ser drenado para os órgãos vitais. Então, na hora que você fica submetido a um estresse, o coração acelera pela produção de substâncias, esse é um mecanismo conhecido, né? Há outros mecanismos que ainda não sabemos medir adequadamente, mas o mecanismo conhecido, o coração acelera porque produz adrenalina, noradrenalina, e isto faz com que vasos do fígado, do pulmão, do cérebro abram-se bem e os vasos sanguíneos da pele fechem-se. Por isso, quando a gente é ameaçado agudamente, nós ficamos pálidos, o coração acelera, a gente fica suando, né? A respiração acelera, tudo por conta desse estresse agudo. O estresse crônico colabora a questão. O estresse crônico ele colabora muito mais com a depressão, colabora muito mais com a não percepção do tempo que a gente está perdendo em usufruir as coisas boas da vida. O estresse crônico, quando a gente se vê acometido de um processo depressivo e às vezes não tem como sair do ciclo vicioso. Aí exige uma reflexão individual. Se não puder ser atendido a pessoa nessa circunstância para uma reflexão individual, deve buscar compartilhamento, cooperação com pessoas afins, com pessoas que podem trazer respostas, que podem ser um ombro amigo, colo que acaricia, olhar que internece, pessoas que possam nos possibilitar paz, equilíbrio, harmonia para sairmos do processo de depressão, que ele é consequencial. Há inúmeras coisas que às vezes a gente nem está percebendo. Olhar e ver, ouvir e escutar. Se eu perguntar aqui a todos vocês qual a cor das letras que formam as palavras ordem e progresso na bandeira brasileira, com certeza não terei unanimidade. Uns estão pensando verde, outros estão pensando branco, outros estão pensando azul, porque a gente olha e não vê. Imagine olhar e ver a bandeira brasileira que a gente já viu 1 milhão de vezes, e há dúvidas aqui. Se eu pedir para todos responderem ao mesmo tempo, não serão unânimes. Com certeza, é verde, já adianta, é verde.
Quem pensou outra cor, se eu perguntar se o relógio da Catedral Metropolitana está abaixo ou acima do sino, relógio é deste tamanho, o sino é maior ainda. Passamos 1 milhão de vezes em frente à Catedral e não conseguimos saber, porque a gente olha e não vê, não nos interessa. Imagine olhar e ver os sentimentos das pessoas. Eu olhar para você e perceber o que se passa no teu âmago, no teu espírito. Já que eu não estou nem voltado para as coisas materiais, estou voltado só para as minhas coisas, conseguir perceber o pedido de socorro que você está fazendo em silêncio para mim. Na hora que nós conseguimos fazer isso, nós nos livraremos de uma série de amarras que nós temos. Perguntas na internet? Gilberto de Brasília pergunta o seguinte: qual a responsabilidade kármica dos pais que não reconhecem seus filhos? Isso é obra do acaso ou ação da lei de causa e efeito em relação aos filhos ou ainda pura imaturidade humana? São duas perguntas. Nós estamos engatinhando nesse processo de aperfeiçoamento. Veja, no processo de aperfeiçoamento tecnológico científico, só agora que começamos a aprender as coisas. Imagine o processo de aperfeiçoamento dos conhecimentos espiritualizados, em que a maioria uma boa parte das conjecturas são filosóficas e são teóricas, são intuitivas, a gente sente, mas não temos ainda instrumentos adequados para medir, né? Fazemos uma série de elucubrações mentais, mas sem dúvida o karma, sem dúvida as heranças que nós herdamos, sem dúvida nossos comportamentos não perceptivos, tudo isso nos deixa no estágio de expiação e provação que nós estamos. Então é um conjunto desses fatores que é mencionado que nos levam hoje a termos o maior número de elos negativos quando comparados aos elos positivos na corrente do relacionamento humano. O dia que nós tivermos elos positivos superando os elos negativos, estaremos passando para o estágio de regeneração. E a transição planetária está em evolução. E eu, pessoalmente, pelas leituras, pela percepção, pela intuição, tenho convicção de que esse processo está se acelerando, por necessidade. Estas coisas que vêm acontecendo pelo mundo afora, esses cataclismas, isso não acontece por acaso. Existem coisas. Deixa eu só fazer um adendozinho sobre essa questão ali, que só para ver um outro ângulo. Porque esse moço de Brasília, como é o nome dele? Egberto Brasília, né? Ele colocou no caso dos pais. Dá uma repetida aí, porque não, os pais rejeitarem os filhos, se isso é uma questão de imaturidade ou se é uma questão kármica, mais ou menos essa questão que ele colocou, né? Hein? Está tentando achar ali a questão. Peraí, eu quero recuperar a pergunta, porque não, mas é interessante. Eu quero fazer uma. Eu acho um pouquinho da minha resposta. Não, mas foi muito útil. Vamos lá. A responsabilidade kármica dos pais que não reconhecem seus filhos. Sim. Isso é obra do acaso ou ação da lei de causa e efeito em relação aos filhos ou ainda pura imaturidade humana? Depois vamos ao verso completo se necessário. Então, primeiramente, o seguinte. Ele colocou no próprio questionamento se é uma questão de maturidade. Sempre é. Porque uma postura dessa, né, Luiz Alberto? Uma postura dessa é uma demonstração inequívoca de imaturidade e infantilidade psíquica. Pode ser devido a um grande matemático, seja o que for, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, isso é uma infantilidade psíquica. Agora, o seguinte, o que ocorre é que os filhos que estão reencarnados neste lar, que tem como pai e mãe esses que têm essa postura, ou esses que têm essa postura, evidentemente estão sintonizados eletromagneticamente, energeticamente, estão sintonizados com essa necessidade, ou seja, eles estão reencarnando naquele lar onde o pai e a mãe é imaturo nessa postura de pai e de mãe. Por quê? Porque eles estão necessitando passar por esse aprendizado, por esse despertar dessa situação. O que não justifica, explica, mas não justifica a postura do pai e a mãe, que são imaturos e vão ter que aprender também. Tá?
Passa o microfone para você, que ele, lá de Brasília eu não consigo te ouvir. Vamos lá. Mas eu acho que ele quis dizer que são os filhos que os pais não reconhecem, ilegítimos, fora do casamento talvez. Não, eu acho que a pergunta não é essa, né? Não é essa. Não, de qualquer forma, eu só queria acrescentar então, de qualquer forma, sim. A família se forma na Terra por afinidades ou desafinidades. Por afinidade nós temos um equilíbrio e um trabalho conjunto muito mais fácil. Quando numa mesma família encarna um irmão que em um dado momento foi um desafeto, ele vem para, de alguma forma, algo ser corrigido. Por isso nós esquecemos. Imagine eu saber que na minha família, um filho meu foi numa outra encarnação um inimigo meu. Se eu sei isso, que dificuldade eu vou ter? Então nós não sabemos. Isso nos leva a perceber a necessidade do reconhecimento das pessoas ao nosso redor, sejam filhos ou não. Por isso eu falei no dado momento que tem que dar bom dia, tem que abraçar, tem que dizer eu te amo. Isso independe. Sendo filho, mais ainda. Porque não é à toa que esta aproximação ocorreu. Seja no mesmo lar, seja em lar diferentes. Exato. Isto ocorreu para que possamos exercitar algum processo de recuperação de algo que podemos deixar a desejar e ter que repetir o ano mais vezes para em outra encarnação perceber. Se puder perceber nesta encarnação, teremos corrigido o desafeto, vamos dizer assim. Né? Exato. Só tem, ele ainda tem uma pergunta. Zadete? Então, Zadete, faz a pergunta, Zadete. Eu não sei se esta minha pergunta caberia, mas como acho que está havendo uma revisão geral, né, sobre o espiritismo, então, sendo o senhor médico, eu particularmente eu não tenho nenhum conhecimento de como entra na doação de órgãos para o espírito. Assim, entende? Eu fico pensando, poxa, deve sentir, né? Além de... A cremação, por exemplo. Talvez. Eu tenho esta dúvida. Eu tenho realmente. O Dr. Ricardo tem um capítulo neste livro. Olha, então a pergunta da Jadete é muito interessante. Você quer começar? Quer que eu comece? Tá. Bem, é o seguinte, Jadete, eu vou iniciar e depois ele complementa, assim, mas é o seguinte, na doação de órgãos, há que se considerar vários fatores. A energia do órgão que está indo, porque aquele órgão, ele energeticamente, ele é envolvido pelo pensamento de uma pessoa durante sua vida inteira. Então há um campo energético ali. Então isso é um estudo. Há um estudo da postura energética de quem o recebe. Se o recebe de uma forma harmônica ou de uma forma desarmônica, tem várias subposições. Isso interfere no processo de rejeição do órgão e tudo mais. Que a própria produção de anticorpos que rejeitam o órgão, ela é dependente do psiquismo, que portanto dependente do espírito. Quem doou o órgão ou fez, de que forma? O indivíduo foi assassinado, tirou um órgão dele, é um tipo de energia que vem depois de lá, e assim por diante. A energia da família do doador, da família do receptor, da equipe médica que procede ao procedimento cirúrgico, a energia de toda a equipe que trabalha no armazenamento, condição do órgão, enfim, existem, eu cataloguei 19 circunstâncias diferentes que sempre estão presentes, tá? Obsessores, protetores e tudo mais. Agora, para nós resumirmos numa frase só, a doação feita por livre e espontânea vontade, certo? É um ato de amor, ponto. É um ato de amor, é um ato que gera energia de alta frequência, de comprimento de onda fino, é uma energia luminosa, brilhante, a energia de amor, e entra em sintonia com outras energias da mesma frequência. Doar um órgão, evidentemente, independente de todos os cofatores presentes, deve prevalecer isso. É um ato de amor e atrai energias na mesma frequência. Ninguém vai sofrer porque deu uma córnea e alguém vai saber a diferença de um beija-flor de uma borboleta.
vai receber essa energia de volta. Essa pessoa que recebeu algo, tem mãe, tem pai, tem filho, tem afetos, e vai transmitir energia de felicidade, de reconhecimento. Isso é o resumo final da situação, embora haja N fatores de um longo seminário. É frequente se ter contato com pessoas que receberam transplante, e essas pessoas terem comportamentos, trejeitos daquele, independentemente do órgão, daquele que doou o órgão. Isso tem sido descrito e é muito interessante. Você recebe um fígado de uma pessoa e começa a ter, você mesmo que recebeu o fígado, começa a ter a sensação que tem como se fosse um ser ou algo diferente dentro de você. Você começa a ter a percepção daquele ser que doou. Acho que, até para não tomar muito tempo, se a doação é feita com amor, não há dúvida que o equilíbrio se faz, e aquilo fez parte de um projeto, de um plano, não aconteceu por acaso, e isto permitiu ao ser uma permanência maior para tornar-se brilhante com essas energias de vibração fina, né, azuladas, que permite talvez não voltar tanto. Porque nós fazemos suicídios crônicos de nós mesmos, e sem querer e por querer, nos agredindo ou outros nos agridem. Então os suicídios são crônicos, e pessoas que poderiam ter sua missão cumprida, definitiva, vamos dizer assim, e passar para um outro patamar numa encarnação, se suicidam cronicamente por não cuidar de si, por se permitir autoagressões, por permitir agressões no meio ambiente, fazer agressões no meio ambiente, e aí vão, antes de chegar, se é para ir de A a Z, chega na letra T, desencarna, aí tem que voltar para ir de T até o Z. Então, quando esta doação ela é feita de uma forma aleatória, porque hoje, de modo geral, as pessoas estão doando seus órgãos, estão colocando à disposição. Mas quando é um acidentado, a família que autoriza, de alguma forma é um ato de amor, seja terceirizado pela família ou a pessoa que tomou a iniciativa. Eu acho que nós ainda vamos aprender muito sobre isso do ponto de vista espiritual. Ainda vamos aprender muito sobre isso. Há um filme chamado Homem Bicentenário. Filme antigo, em que é um robô, uma ficção científica, o robô vai evoluindo, vai pedindo ao cientista que o transforme em ser humano. E ele vai evoluindo, vai vivendo numa família, vai morrendo as pessoas da família, ele vai cada vez vivendo nos descendentes, então ele chega a viver 200 anos e finalmente ele consegue ser humano. Ao final, está ele e a mulher, que era da família com a qual ele casou, ele diz para ela, espero poder te encontrar do outro lado. Aí ela diz, eu não sei se vou te encontrar, porque ela é robô, ela apenas se transformou, eu não sei se vou te encontrar. Mas o que chama atenção é esta sobrevida forjada numa tecnologia sem que haja o princípio da espiritualização, o princípio do amor e o princípio de leis de progresso que antecipa a necessidade de utilizarmos as novas moradas da casa do Pai. Nós não vamos conseguir mais rapidamente atingir a plenitude da evolução espiritual numa morada de expiação e provação. Se nós temos condições de evoluir, então eu não sei hoje se eu gostaria. Pelo contrário, eu acho que eu não gostaria se alguém dissesse assim, você vai viver 200 anos. Não sei se eu ficaria muito feliz com isso. Honestamente, tem gente que bateria palma. Eu não sei se esses 200 anos é o necessário para a minha evolução espiritual e já partir para um patamar de felicidade ou de mundo divino. De repente eu até quero 200 anos. Mas se não for por essa troca, não quero não vale a pena não. Tem pergunta da internet lá. Engacida aqui. Ela diz o seguinte: paciente em fase terminal, muitas vezes acalmam-se muito, tornam-se bem mais tolerantes e em poucos dias desencarnam. Há quem diga que é a melhora da morte. Como o senhor vê isso? Pois trabalhei muito tempo nesta área e muitas vezes senti isso. Interessante, isso é verdade. Quando a pessoa consegue aproveitar do instrumento que é a doença e perceber que está na hora de partir, que chegou o momento de partir, sobrevém um momento de
de calma, um momento de maturidade íntima, e a pessoa aceita melhor. Frequentemente, eu tenho muito mais dificuldades com familiares do que com o paciente. Frequentemente. Os familiares não aceitando a situação e o paciente dizendo, eu já estou pronto. Frequentemente. Então, a presença, a possibilidade da terminalidade da vida material, quando ela é percebida nitidamente por aquele que padece de uma doença fatal, e que ele sente que é chegado o momento de partir, e ele percebe isso claramente, e vê nesta possibilidade, quer dizer, vê neste fato a possibilidade de um outro momento, ele parte com tranquilidade. Há um filme em que o casal tinha 2 filhos, uma menina tinha leucemia, o outro menino era ação, e a menina que tinha leucemia precisou fazer quimioterapias repetidas, e no final a doença não estava respondendo mais à quimioterapia, e o médico disse que a alternativa seria um transplante de medula. Entretanto, a mãe não podia doar, nem o pai, nem o irmão. E a mãe desesperou-se, porque não estava encontrando doador, e tinha que ser relativamente urgente. Bom, não é relativamente urgente, porque o que aconteceu na sequência foi o seguinte: o médico sugeriu à família de que ele poderia fazer uma fecundação com um neném que tivesse condições de ser doador. E aquele casal programou a vinda de um filho para ser doador de órgãos para a menina que tem leucemia. E a menina nasceu uma menina que doou medula, doou tudo que podia doar, e no final a menina tem que doar o rim. E aí a menina reage disso, a menina tem 13 anos, reage e diz que não quer doar, porque ela também tem uma vida e ela quer viver, e ela está sentindo que ela foi programada só para ser doadora, que não havia afeto, ela foi programada como um objeto, onde vai tirando pedaço e dando para outra, e a mãe dedicando toda a atenção à outra que estava doente. Bom, a menina consegue um advogado, vai para a defesa, e no meio da disputa jurídica, o irmão diz, fala exatamente por que estás aqui, diz para a menina. Ela diz, tá bem, eu estou aqui, não sou eu que estou me opondo a ser doadora, não. Eu quero ser doador. A minha irmã disse que já está pronta para partir. Ela não quer receber o meu rim. Ela quer ir embora. Então a mãe percebe, chama a filha, e a filha diz, mãe, eu já vivi o que eu precisava viver. Passei por tudo isso que eu tive que passar. É chegado o meu momento. Nós tivemos momentos felizes, momentos alegres durante toda a minha doença, e eu percebi muito por que eu cheguei a essa terra. E tudo que eu passei me fez amadurecer muito rapidamente, e é chegado o meu momento de eu ir embora. A menina doente quis ir embora. Não queria mais passar por aquilo. Mas você vê que coisas podem acontecer de você querer programar um filho para ser doador. No nosso mundo isso é possível. Deixa eu só fazer uma pequena observação ali. Um outro detalhe sobre a melhora da morte, que ele colocou de uma forma muito interessante, é um outro fenômeno que acontece, é a melhora fisiológica da morte também. Ou seja, é o chamado canto do cisne. O canto do cisne na melhora da morte é um fenômeno que é muito observado em UTIs, talvez você veja melhor isso do que eu, inclusive. As pessoas estão prestes a desencarnar, prestes a morrer, na nossa linguagem comum, e de repente dão uma melhorada, e depois, passa um pouco tempo depois, desencarnam, morrem. Então é chamada melhora da morte. E estudando espiritualmente esse fenômeno, os espíritos colocam, André Luiz coloca inclusive isso em vários livros, que acontece o seguinte, que antes de desencarnar, os mentores espirituais formam um campo energético, transmitem muita energia, dão uma revitalizada, uma acelerada na vibração no campo de fluido vital do doente terminal, para que, primeiro, ele tenha um momento de reflexão, ele tenha oportunidade de pedir perdão para os amigos, chamar os parentes, acertar algumas contas, dar orientações e ficar mais energeticamente preparado para retorno à pátria de origem, para o mundo espiritual. Então esse fenômeno da melhora da morte tem inclusive fisiologicamente uma expressão
que eu não vejo tanto quanto ele deve ver, porque pela especialidade, né, que eu lido muito com criança, pessoalmente, né, eles geralmente estão mais tempo para viver fisicamente, né, embora faça homeopatia de adulto também, mas trabalho demais com criança. Então, é uma coisa muito interessante, tem essa explicação. Claro, juntando. Uma dúvida. Não, passa o microfonezinho para lá, diz que Brasília não está te ouvindo. Antes que o e juntar o que os dois falaram, sim. Ele melhorando fisicamente, a família também vai dar uma acalmada e vai parar de energeticamente fazer tanta pressão. Também. As energias são as mais variadas. São nossas para os nossos, nós encarnados, são as dos desencarnados para os nossos e as dos desencarnados para o paciente terminal. Isto, sem dúvida, isto acontece. Nós, para os pacientes, há pouco tempo eu passei uma visita na maternidade Carmela Dutra, havia uma paciente, nós passamos uma visita em conjunto, médico, enfermeiro, centro social, outros colegas, e havia uma paciente internada e eu não sabia exatamente qual era a patologia dela. Eu disse ao grupo, nós não vamos visitá-la hoje, vamos esperar que o colega responsável por ela venha, ele não estava presente. Só que ao passar pelo leito da paciente, ela estava com o dedão do pé fora do lençol e eu brinquei com o dedão do pé. Brinquei, nem olhei para ela. No outro dia, a nossa enfermeira disse assim, doutor Luiz Alberto, você não imagina como ela ficou feliz a tarde inteira. Ela internou com câncer de colo uterino avançado, sangrando, com muita dor, estava tomando morfina de 4 em 4 horas e tomou só 2 injeções de morfina à tarde, porque ela ficou tão feliz que o senhor brincou com o dedão do pé dela. Eu, sem olhar para ela, só brinquei com o dedo, toque, produzi felicidade nessa pessoa e produzi um equilíbrio de alguma forma que a dor não foi tão sentida. Fique imaginando os mentores espirituais, os parentes encarnados, os espíritos de luz que se aproximam de nós para nos levar a um ambiente, a outra morada da casa do Pai, a hospitais especializados que vão regenerar nossa energia, recuperar nossa desarmonia. Fico imaginando o campo energético que se forma ao redor desta pessoa, que já faz com que ele fique mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Sem dúvida, isso acontece e eu percebo frequentemente isto nos pacientes terminais. Pergunta de internet, só uma curiosidade, o filme que você falou ainda um pouquinho, chama-se Uma Prova de Amor. Uma prova de amor. É. Bom, e tem uma pergunta do Carlos Salinas da Palhoça. Ele diz o seguinte, no caso descrito daquela mãe que desenvolveu um câncer por conta do sofrimento pela conduta do marido, expulsando a filha por causa da gravidez dela, tá? Pode-se dizer que ela teve uma dor legítima de mãe? Como explicar filosoficamente esta consequência que ela sofreu? Ela tem uma desarmonia por conta de uma percepção energética profundamente negativa, de um sofrimento interno de grande monta, em ver a possibilidade de uma filha, neste momento extremamente dependente, psicologicamente, organicamente, materialmente, ver a possibilidade dessa filha ter que se afastar do lar. Então essa mãe perdeu toda uma harmonia que a mantinha em equilíbrio, em homeostasia, e facilitou o aparecimento da doença por essa desarmonia, sem dúvida. Eu acrescentaria, inclusive, o seguinte, é muito interessante esse exemplo que o colega deu, porque há uma crença, uma ilusão de que sofrer é algo típico de uma pessoa boa. Não há essa relação, né? Nós estamos aqui, nosso destino é rumo à felicidade, ao crescimento espiritual. Esse é o projeto. O sofrer é típico de espírito que sofre, o que se chama espírito sofredor, encarnado ou desencarnado. Então, o sofrimento não é algo positivo, é algo que nós temos que lutar para superar isso, né? Então, porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Não, era tão bom, sofria tanto. Esse é um equívoco muito grande, né? A senhora quer fazer uma pergunta? Eu gostaria até de voltar um pouquinho a que estava comentando antes, que é a melhora da morte. Será essa melhora da morte não seria também aquele momento que a gente esteja se desapegando das coisas terrenas? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente começa a perceber um outro nível, né, de existência, começa a perceber de que nossa passagem está entrando num processo finito, de finitude. E você entra numa paz, entra num processo de reharmonização, sem dúvida.
Hoje está se morrendo menos nos hospitais, está se morrendo mais em casa, e isto faz parte, na oncologia pelo menos, não é? Nós estamos evitando o máximo internar pacientes terminais. Felizmente aqui em Florianópolis nós temos a possibilidade, sobretudo em alguns convênios, de fazer cobertura domiciliar, chamamos de internação domiciliar. E nós desejamos muito, sobretudo eu desejo muito, que os pacientes permaneçam nas suas casas, porque toda uma energia, todo aquele ninho que acolheu aquele espírito durante toda uma vida terrena, de repente se desfaz e ele entra no hospital frio, onde tem que correr no corredor para chamar a enfermeira para botar sonda, sabe? Ele pode receber em casa tudo que poderia receber no hospital. Às vezes é muito difícil convencer a família de que é melhor ficar em casa pelas dificuldades que a família tem de dar o atendimento. Mas que as pessoas ficam muito melhor atendidas do ponto de vista do afeto, do calor humano, da atenção mais energética dentro do seu domicílio, não há dúvida que isso acontece. E neste momento terminal, com este carinho todo, com essa atenção toda, sem emocionalidade exagerada, com a percepção de um processo de espiritualização e de melhora continuada, sem dúvida cria-se uma egrégora positiva em torno dessa pessoa. Agora, se há revolta, se há raiva, se tudo isso envolve este ser, seguramente é uma partida mais difícil. Então, a família é extremamente importante neste momento de finitude da vida material. Porque se ela mantém um ambiente de bem-estar máximo do ponto de vista energético, com uma música de fundo, com uma iluminação adequada, sem muito barulho, com alguém junto, sem falar muito, às vezes só segurando a mão, isto é de um benefício fantástico para aquele paciente que está numa fase terminal. E as pessoas têm que perceber isto. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar a palavra para uma pergunta da Valmira, depois um rápido aviso do Luciano. E. Não? Tá bom, então faça o aviso. E então, depois tem uma última pergunta ali com a Helena da internet, tem mais uma última ali, né? Então, o resto a gente faz pessoalmente para ele depois. Valmira. Tá, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre aquelas pessoas que conseguem superar a doença do câncer e qual é a mudança, se isso acontecer alguma mudança interna naquele ser para acontecer essa cura, e por que outras pessoas não conseguem essa mudança? Os que não conseguem é porque continuam com muito medo. Medo da doença voltar, medo do ponto de vista material ainda, de perdas. Os que conseguem a mudança são aqueles que percebem que poderiam estar direcionando suas vidas para tantas coisas boas e mudam até comportamento. Uns se aposentam mesmo, outros querem continuar no trabalho, começam a se dedicar a causas as mais variadas, começam a não valorizar muito as dificuldades do dia a dia, começam a ser mais sábios nos relacionamentos, porque eles passaram por uma ameaça concreta que a doença dá. Diz que o câncer é o curso mais rápido de amadurecimento que a pessoa pode ter. O curso mais rápido de amadurecimento. Então, as pessoas que percebem que tem esse amadurecimento no momento da ameaça da doença, elas utilizam e elas evoluem muito melhor do que aquelas que continuam com muito medo, com medo de morrer, com medo que a doença volte. Elas querem consultas cada mês, sabe? Enquanto que aquela que se sente bem, que se sente mais harmonizada, porque a doença fez com que isso acontecesse, ela não pede para vir todo mês fazer consulta, nem tem necessidade, ela vem conforme a orientação profissional, cada 3 meses, cada 6 meses, uma vez por ano. A outra não, a outra quer todo mês, faz esse exame, está sempre preocupada com a doença. Continua sendo cuidada, não aproveitou a oportunidade para se tornar uma cuidadora. Ainda é o centro, quer ser ainda o centro da preocupação, enquanto que a missão nossa é cuidarmos dos outros, seres encarnados e desencarnados. Essa é a grande missão. O sentido da vida é a busca da felicidade, como esfera de residência e mundos angelicais, como novos patamares. Então, se eu busco a felicidade, eu tento evitar estas coisas, ainda que por conta de uma doença, que me trazem angústia, ansiedade, medos, receios. Se eu aproveitei daquele instrumento para melhorar como ser humano, eu já dei um pulo e talvez não precise passar pelo ginásio, pelo nível médio, eu vou direto para a faculdade espiritual. Então,
Então, depende muito da percepção de cada um. Daí essas reuniões, daí estudar, daí ler coisas sobre a vida, sobre o espiritismo, sobre filosofia de vida, sobre sensações, né, para a gente não ser muito rígido, olhar só coisas que estão muito à frente, tentar abranger um pouco mais. Né? O Einstein, até tinha uma frase do Einstein, o Einstein diz que a mente se abre a uma nova ideia, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E ele continua, se a princípio a ideia não é absurda, se não é absurda, então não há esperança para ela. É bom que a gente tenha ideias absurdas, porque as pessoas que tiveram ideias absurdas fizeram o espiritismo chegar até a gente, tiveram que passar por dificuldades, foram mártires, foram queimados em praça pública, né? Tiveram, porque parecia tudo absurdo, mas a ideia que é absurda é a ideia que geralmente pode ser o patamar do conhecimento, só evolui quando se faz pergunta nova. A ciência não evolui pelas respostas, a ciência evolui quando se faz perguntas, porque se as respostas foram dadas e não há pergunta nova, parou tudo. Então a gente evolui por perguntas novas. Então o conhecimento pressupõe perguntas olhando a natureza, seja a natureza física, seja a natureza energética, material, e tentando olhar e ver mais abrangentemente. Isso como é que a gente faz? Lendo, estudando, participando, refletindo, pensando muito, meditando muito, né? Olhando a beleza de um flamboyant. Quando eu desencarnar, eu quero que digam ele adorava a flamboyância. Seria a última pergunta da internet. É um pouco, ela é uma pergunta, mas que tem várias assim dentro dela mesma, tá? É o Egberto de Brasília. Eu gostaria de saber da explicação espírita para tantos casos de pedofilia acontecendo dentro das famílias e de como tratar a questão das drogas dentro da família, principalmente para os filhos que se drogam, estão rebeldes para se recuperarem. Deixar o filho à sua própria sorte? Abandonar? Esse é o capítulo do seu livro também. É verdade. Nossa. Bom, na verdade você não pode, não faz parte da sua missão, pela bondade de Deus, dos isolados, deixarmos as pessoas à própria sorte. Viver só é um código, faz parte do nosso Código Internacional de Doenças. Então, as pessoas que são, de alguma forma, alvo de uma mazela, de uma vicissitude desse porte, elas estão cada vez mais necessitando da nossa atenção. Elas necessitam ser cuidadas. E a atenção às pessoas independe do vínculo familiar, independe do nível econômico, financeiro das pessoas, porque tudo isso é material. A atenção às pessoas é diretamente ligada à harmonia energética e espiritual que nós queremos alcançar para estarmos em paz, para a gente se sentir livre, liberto, solto, para poder viajar no sonho, para poder se encontrar com quem já foi. Essa é uma maravilha da terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Você ter a possibilidade do encontro, do reencontro com os que já foram, e programar novos caminhos, e retornar para novas missões, progredindo continuadamente. Então, a atenção às pessoas, seja com a droga, seja as pessoas que são hoje, que está à tona, a questão da pedofilia, né, que é uma forma de sofrimento imposto àquele que exerce e àquele que é alvo. Né? Essas pessoas precisam, de alguma forma, ser observadas pelos que estão ao redor e iniciá-las num tratamento, seja orgânico, seja espiritual, e elas têm que ser descobertas e ser encaminhadas para um tratamento. Quando nós desencarnamos, sendo assassinos, sendo pedófilos, sendo isso e aquilo, o espírito que nos recebe, ele não diz, você era um pedófilo, então não quero te ver, você vai para o inferno e acabou. Não, ele procura nos encaminhar, nos dar atenção, né? Há um dano que esta pessoa causou a ela mesma sendo pedófila, produzindo sofrimento em outras pessoas, um dano que se causa a ela mesma usando drogas, que se causa à família, que se causa, né, gerando encarnações múltiplas, desnecessárias, por não terem olhado e visto a verdadeira razão de ser e existir. Isso é um processo que nós vamos aprendendo a partir do momento em que nos alertamos para isto.
Se a gente não está alertado, nós continuamos primitivos, continuamos ainda vivendo só para comer, comprar a comida, comprar a roupa, ir viajar, passear, só continuamos para isso. E na hora da finitude, do desencarne, a gente pensa, puxa vida, é tudo tão vazio, né? Foi tudo tão vazio, porque as pessoas, elas podem esquecer o que foi dito a elas, podem esquecer, mas nunca pode esquecer o que foi feito da vida delas. Num dado momento você se pergunta, puxa, eu podia ter feito tanta coisa diferente e só aproveitei de coisas materiais e isso não me satisfez. Então você pode ser o mais pobre dos ricos ou o mais rico dos pobres, dependendo de como você conduz a sua vida. Não é? Emmanuel dizia que a vida ela está latente nas pedras. Você tem um capítulo sobre isso também, né? Tem aqui sobre calhau, não? Ela está sentindo nas plantas, latente nas pedras, sentindo nas plantas, sonhando nos animais e despertando no ser humano. Despertando no ser humano. Na angelitude. Então nós temos, exatamente. Então nós temos que despertar para estas coisas. Passa o microfone para mim. Como nós estamos dando muita ênfase, dá muita vontade de participar, né? Assim, ó, porque quando ele falou de abandonar, deixar a própria sorte, eu acho que fala porque muitas vezes as famílias tentam, e lidar com quem está envolvido com drogas é muito difícil. Às vezes as famílias quase que morrem. Então eu acho que a gente não pode esquecer que mesmo o enfermeiro, ou quem quer que seja que esteja ajudando, ele não pode deixar de ter sua vida. Porque senão ele não vai ter forças para ajudar o outro. Sim. Então isso é muito importante. Você, Denise, você pode manter a sua vida, seja uma vida, depende das suas preocupações na sua vida pessoal, nas suas necessidades pessoais. Se você tem preocupações que ultrapassam os limites das suas necessidades pessoais e você encontra caminhos para isso, você se completa mais. Se de repente você diz, não, ele está me incomodando demais, ele vai embora e eu vou cuidar das minhas coisas. Eu não sei se um espírito superior faria isso comigo. Não sei. Eu acho que insistir faz parte do processo de educação. Se a gente desiste de educar, nós corremos risco. Isso que você está dizendo é perfeitamente compreensível o que acontece. Filhos que depredam as casas, que roubam dos pais, que ameaçam, que machucam os pais. A sensação que se dá, a vontade que tem, ó, manda ele embora, chama a polícia, prende. Isso acontece. Bem, sem dúvida. Senão a pessoa morre e não consegue dar ajuda. Sem dúvida mesmo. O problema é perguntar o que é viver. Né? Morre e não conseguiu fazer. Na verdade, se ultrapassa os limites da existência, a vida, as coisas continuam. Eu acho que são complementares o que ele falou e que você lembrou, né? Porque o trabalho que ela faz. Não, tudo bem. Então, que às vezes o pai e a mãe se envolvem tão profundamente e eles morrem energeticamente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem razão. Tem razão, né? Tem razão, sem dúvida. Eu tive na minha família um drogadido. Eu vi o sofrimento que foi dos pais, desde rapaz. Ele desencarnou jovem, 30 e poucos anos, vítima de HIV, etc. Então eu vi o sofrimento, o desencanto, a frustração, as negações do membro da minha família que tinha este filho, o desalento, né, por tudo isso ter acontecido. E inclusive a negação de sempre dizer que é outra coisa, não é isso, não é aquilo, não tem vírus, não é drogado, não, sempre tentando, né? E as pessoas vão sendo envolvidas. O que eu não sei te responder, Denise, até que ponto faz parte da missão estar envolvido, sabe? Ou até que ponto, num dado momento, eu tenho que cuidar um pouco mais das minhas coisas e deixar aquele ser, de alguma forma, seguir o seu caminho. É complexo, porque nós estamos envolvidos muito num sistema de necessidades materiais e de aproveitamentos da vida, do ponto de vista do que a vida pode nos oferecer neste planeta. E você já está perdendo a oportunidade. Sábado, domingo, eu tenho que cuidar do meu filho, porque senão ele vai fazer isso, aquilo, e não posso passear, não posso isso, não posso aquilo. É complexo. A última pergunta que tem lá, depois a gente conversa. Livre-arbítrio, né? Nesse momento. Pitágoras dizia isto: leis naturais, mas livre-arbítrio igual a destino. Isso. Teorema de Pitágoras: o quadrado é a hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Livre-arbítrio ao quadrado, mas leis naturais ao quadrado igual a destino ao quadrado.
né? Então, se você, pelo seu livre-arbítrio, não obedece leis naturais, quais são as leis naturais? É que Deus passou através do Cristo, de amor, de atenção, de carinho, de dedicação, de superação, né? de percepção. Se você percebe leis naturais relativas ao teu corpo, cuidando para o teu corpo vivenciar a necessidade terrena, né? Para exaurir esta passagem, você tem um destino. Se não, você tem outro destino. Quer dizer, destino é consequência. Aí perguntaram a Pitágoras por que o quadrado? Ele respondeu porque as coisas não acontecem num só nível de existência. Elas continuam acontecendo em outro nível energético. É verdade. A última questão... Foi fácil ao médico, Dr. Luiz Alberto Silveira, entrar no Espiritismo? É mais fácil... Entrar no Espiritismo é fácil. Difícil é o Espiritismo entrar na gente. Então o Espiritismo começa a vir, começa a acompanhar. A maioria das vezes as pessoas vêm pelo sofrimento, porque tem ansiedade, mazelas, inquietudes, sofrimentos, vêm para tentar encontrar respostas. Eu diria que a maioria das vezes. E uma boa parte vem para... Uma parte veio para curiosidade, fazer contato. Eu vi agora em Cachoeira do Bom Jesus, quando foi anunciado que 2 médios viriam para psicografar, estava lotado, gente saindo pelo ladrão, porque a curiosidade, a necessidade desse contato fazia com que as pessoas fossem. Na semana seguinte já não tinha tanta gente, né? Então, por curiosidade, por sofrimento e, por último, por decisão de se melhorar, decisão de aprender, de perceber um pouco mais. O bom é que a gente venha por esta última. Assim como é bom não querer cuidar de idosos, crianças abandonadas depois de ter um câncer. Muita gente diz, doutor, agora que eu tive câncer, vou cuidar dos velhinhos, vou lá para isso, vou para aquilo. Eu olho para eles, por que não fez antes, né? Por que não fez antes? Muita gente pega a criança num jardim, criança que está no lar, né, de crianças, e diz assim, já ouvi isto, eu vou passear com ela agora no Natal, porque eu preciso ter meu tijolinho lá no céu. Por que só no Natal? Por que essa barganha com Deus, né? Nós fazemos muita barganha. Eu tive um paciente com câncer de pâncreas, avançado, com perspectiva ruim, sobrevida curta. Ele entrou no consultório e disse assim, doutor, o senhor tem que me curar. Eu acabei de comprar um carro, financei em 5 anos, preciso viver 5 anos para pagar. A mulher dele olhou para mim e fazia assim, ó. Eu sabia que eu estava péssimo. Então nós fazemos barganha com uma família, né? Dá isso que eu te dou aquilo. Imagina com Deus, vai barganha com Deus todo dia. Sabe, nós reclamamos de tanta coisa, porque é sol, porque é chuva. Eu fico imaginando Deus querendo atender a gente em todos os nossos pedidos mais absurdos, né? É incrível. Isso lembra a história da enchente de Blumenau, né? Que o rio estava subindo, e foram à casa do cidadão que morava no interior e disse, olha, você sai, porque o rio vai ultrapassar a sua casa, você vai morrer. Não vou sair da minha casa. A água subiu, o cara foi pro telhado, saia, pega o barco, vamos embora, porque você vai morrer afogado. Não, Deus vai nos salvar. Aí veio um helicóptero para tentar tirar o cara. O helicóptero diz, vamos embora. Disse, não, tenho certeza que Deus vai nos salvar. E a água aqui, o helicóptero que ele levava, o cara não foi. O cara morreu, foi para o céu. E Deus chegou perto e disse, pô, Deus, tanto que eu acreditava que tu ias me salvar. Aí Deus disse assim, eu não sabia mais o que fazer. Mandei um barco, mandei um helicóptero, mandei tudo que não sair. Então a gente tem que ver o que Deus está apresentando para a gente. E a gente não pega, e a gente não vai nas coisas de Deus. Né? É verdade. Bem, gente, antes de encerrar, o Luciano está me pedindo para lembrar que no alto do nosso site do ICEF, à direita tem a palavra escrita fórum, onde tem grupo de debate sobre mediunidade, reencarnação, uma série de assuntos. Então o pessoal pode clicar, escolher o assunto e participar dos debates. É isso, Luciano? Então, está dado o recado e pode entrar e participar à vontade, fazer questionamentos. Bem, nós estamos muito felizes, pena que não podemos mais ficar, nosso tempo na internet se esgotou, né? Mas foi muito agradável a presença do nosso colega, Dr. Luiz Alberto, e vamos já ver se a gente agenda lá para daqui uns meses um outro papo, né? Muita questão para a gente conversar. Estamos muito felizes, tão felizes quando ele chegou e nos disse que estava feliz aqui. Nós estamos muito felizes por ele estar conosco, né? Um velho amigo, batalhador dos mesmos ideais, né? Estudioso. Então nós estamos desta forma, sintonizando com os amigos espirituais, agradecendo as energias que são deixadas em
que foram ampliadas nessa troca de pensamentos e sentimentos nessa noite. E desta forma, sentindo esse fluxo de luz, de energia dos amigos espirituais, sentindo as flores astrais que são derramadas sobre todos nós encerramos mais uma reunião do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A todos. Muito obrigado.